Olá, estudantes Uninter. Eu sou a professora Andressa Ignácio. E você que está nos seguindo aqui nas redes sociais da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas e também na área de território e sociabilidade. Como eu disse, eu sou a professora Andressa, sou bacharel e licenciada em Sociologia, com mestrado em Sociologia, e hoje eu quero falar com você. Você que tem interesse em ingressar na carreira docente, que pretende realizar um processo seletivo ou então um concurso, esse vídeo foi feito com todo carinho pensando em você. Que tal a gente pensar um pouquinho sobre resolução de questões? Vamos dar uma olhada em técnicas e dicas de como resolver uma questão, usando para isso uma questão fresquinha que foi utilizada ano passado na Prova Nacional Docente, que é uma outra oportunidade de ingresso na carreira pública. Fica comigo nesse vídeo que eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas dicas e temas que vocês precisam estar atentos para se sair bem nas provas de processo seletivo, em concursos e também na Prova Nacional Docente. Vamos comigo? Vamos começar pensando um pouquinho que para a gente pensar e desenvolver uma boa estratégia de resolução de questões, eu tenho algumas dicas para vocês. É sempre importante conectar teoria e prática. Vocês vão perceber que essa é uma das principais características das provas em processos seletivos para docentes. Vamos dar uma olhada na questão? Fiquem ligados, porque vocês sabem que nós estamos com uma série de ações, vídeos e uma programação extensa de preparação dos nossos estudantes para os concursos e processos seletivos. Então, vamos comigo, que vocês vão ver como resolver uma questão de teoria sociológica clássica. E vamos começar muito bem com o meu teórico da sociologia preferido, o meu clássico preferido, Max Weber. Vamos lá dar uma olhada na questão? Vamos começar com uma questão do ENAD 2025 das licenciaturas, aplicada na Prova Nacional Docente. Nessa questão, o foco dessa questão foi uma competência muito importante, que é dominar e aplicar os conhecimentos teóricos práticos da área das ciências sociais na abordagem didática pedagógica. Fica uma dica aí para você que pretende realizar concursos públicos e processos seletivos. Não basta saber a teoria, é preciso pegar a teoria e transformar em uma aula que faça sentido. Então, um foco de estudo deve ser a metodologia de ensino de sociologia. A habilidade que vai ser avaliada nessa questão que nós vamos descrever hoje, que eu vou resolver aqui com vocês, é a habilidade, como eu disse anteriormente, de relacionar teoria com conhecimentos teóricos práticos com habilidades didáticas pedagógicas. O texto base começa com uma citação, traz um texto acadêmico do teórico clássico, mas vocês podem encontrar outros tipos de questão. E nos sigam aqui nas redes sociais, porque nós vamos trabalhar com textos e questões com outros tipos de textos base. Podem surgir letras de música, pode surgir também imagens, charges, gráficos. Então, nos acompanhem para outras dicas em outras formas de texto base. Prestem atenção que se trata de um texto do teórico clássico Max Weber, que versa dos tipos de dominação. Eu vou fazer uma breve leitura destacando alguns aspectos importantes. Presta atenção. Obedece-se não à pessoa em virtude de seu próprio direito, mas à regra estatuída que estabelece ao mesmo tempo a quem e em que medida se deve obedecer. Também quem ordena obedece ao emitir uma ordem, a uma regra, à lei ou a um regulamento de uma norma formalmente abstrata. O tipo daquele que ordena é superior, cujo direito de mando está legitimado por uma regra estatuída no âmbito de uma competência concreta, cuja delimitação e especialização se baseiam na utilidade objetiva e nas suas exigências profissionais estipuladas para a atividade do funcionário. O dever de obediência está graduado numa hierarquia de cargos, com subordinação dos inferiores aos superiores, e dispõe de um direito de queixa e regulamentos. A base do funcionamento técnico é a disciplina do serviço. Trecho de um texto de Max Weber sobre os 3 tipos puros de dominação. Primeira dica: grife no texto base os aspectos que você considera mais importante. Isso faz com que você ganhe tempo e não tenha que voltar à leitura do texto base.
O comando da questão nos pede o seguinte: prestem atenção. Uma professora elaborou um plano de aula sobre diferentes formas de organização do Estado. A alternativa que apresenta o objetivo geral adequado a um plano de aula para a segunda série do ensino médio sobre o funcionamento das instituições estatais é foco ali no comando da questão. Quando você grifa o que ele quer que você entenda, que você identifique nas alternativas. A alternativa deve apresentar, portanto, um objetivo geral para um plano de aula. Presta atenção que esse é o detalhe que é a chave para você responder essa questão. Vamos às alternativas. Alternativa A: identificar como ações de funcionários públicos podem ser caracterizadas como dominação carismática. Alternativa B: compreender como a teoria sobre dominação legal se relaciona com a burocracia moderna. Alternativa C: mapear processos administrativos da prefeitura contra funcionários por uso indevido do cargo. E alternativa D: verificar se a população residente no município aprova o trabalho dos funcionários da prefeitura. Pausa esse vídeo, pensa um pouquinho e me diz qual é a alternativa correta. Vamos à resolução da questão. Vamos ali a alguns aspectos importantes para você acertar questões como essa. A alternativa A traz um conceito que é o conceito de dominação carismática. E lembrem-se que quando Weber está falando do Estado, ele vai defender que o Estado deve ser marcado pela dominação racional legal. É só voltar lá no texto base. Ele está falando de regulamento, de mando, de lei, de ordem, de regra, de funcionamento técnico. Essas características não batem com o conceito de dominação carismática. Portanto, se você estiver atento ao enunciado e ao texto base, você vai perceber que a alternativa A está incorreta. A alternativa C, embora pareça coerente, possa até ser utilizado numa aula sobre o funcionamento do Estado, ela apresenta uma atividade. Lembrem-se, lá no comando da questão nós identificamos que se trata de um objetivo geral. Embora apresente uma atividade coerente, ela apresenta uma atividade e não um objetivo geral para um plano de aula. A alternativa D, por sua vez, traz uma outra questão que você deve estar atento. Mais uma vez, a alternativa D apresenta uma atividade e não um objetivo geral. E mais do que isso, a alternativa D está incorreta porque ela foca na opinião pública, que não é escopo da discussão do Weber sobre dominação racional legal. Diante disso, resta a alternativa B: compreender como a teoria sobre dominação legal se relaciona com a burocracia moderna. Um objetivo coerente de acordo com o que pede o comando da questão. E aí, você acertou? Se você teve dificuldades, lembre-se do seguinte: quando falamos de Weber, devemos ter em mente 3 conceitos fundamentais: Estado, burocracia e racionalidade. Esses são os 3 conceitos chaves para resolver uma questão como essa. Até a próxima, nos acompanhem nas redes sociais e nos sigam para mais dicas de resoluções de questões em processos seletivos. Até a próxima!